Fala pessoal, Benito da Bemper aqui. Hoje o assunto de hoje nós vamos trazer uma forma aqui de como a gente pode enviar qualquer relatório, qualquer documento em PDF e exigir que esse documento seja aberto com senha. Nas versões atuais, a TOTOS já disponibilizou esse recurso para envio de boleto, porém o recurso que a gente vai apresentar ele funciona para qualquer relatório. Então, você pode criar relatório para alunos, criar relatório para clientes, fornecedores, ou até funcionários mesmo, por exemplo, como informe de rendimentos, demonstrativo de pagamento, e esses relatórios serem enviados em formato PDF e exigir que seja aberto através de uma senha. Então vamos lá, gente? Primeiro passo, gente, a gente precisa criar uma atividade de fórmula visual para fazer isso. Então, o primeiro passo é fazer download da DLL que nós iremos disponibilizar. A DLL tem esse número aqui, ó, Bemper PDF senha nerd. E essa DLL tem que ser copiada para o diretório RMNet. O primeiro passo é copiar essa DLL para lá. Uma vez que a DLL já está no RMNet, a gente precisa criar uma atividade de fórmula visual. Então, nós vamos aqui no menu Gestão, Fórmula Visual, Atividades. Aqui na minha base ela já está criada, mas a gente vai se atentar somente ao preenchimento desses campos. A descrição já está exatamente o nome que vai apresentar para a atividade lá no fluxo de criação de fórmula visual. Então, as atividades disponíveis, o nome que você colocar aqui é o nome que a atividade vai ser apresentada lá. Na classe, tem que preencher exatamente com esse texto aqui, ó, RM Activity Bemper PDF senha ponto Bemper criar PDF sem Active. Lembrando que aqui, gente, para quem já desenvolve C Sharp, é o nome da namespace ponto o nome da classe. A namespace é essa aqui, RM Activity Bemper PDF senha, e esse é o nome da classe que foi criada lá no C Sharp. O nome do assembly, gente, é exatamente o nome da DLL que a gente copiou lá para o diretório RMNet. Então tem que ser o mesmo nome para que o sistema reconheça. Uma vez que a atividade estiver criada e estiver como ativo, a gente pode ir lá no menu Fórmula Visual e Fórmula Visual e acessar, tá, o menu de Fórmula Visual para que a gente possa criar. Eu vou fazer aqui agora uma fórmula visual do zero, tá? Só mostrando que a atividade está disponível e como que a gente pode ligar ela. Estou colocando só um nome para essa fórmula visual, preencher as categorias padrões que eu tenho aqui na minha base de teste. Então, quando eu dou 2 cliques aqui na fórmula visual, se eu vier aqui em atividade, localizar aqui, ela já vai ter aqui a atividade que eu consigo arrastar por fluxo. Tá? Então, quais são as propriedades que eu tenho nessa atividade? Eu vou ter aqui uma caixa de ligação, uma propriedade aqui, que eu vou ligar no meu relatório gerado, com a atividade de executar relatório. Aqui eu vou ter outra propriedade que é para me digitar a senha, e uma propriedade de saída que é o arquivo que eu gerei com senha. Então, se eu for montar de forma simples, eu precisaria da atividade de executar relatórios. Essa atividade eu seleciono com o botão direito do mouse nela, eu seleciono o relatório que eu quero. Tá? Uma vez que eu preencher o relatório que eu quero, ela já vai preencher as propriedades para mim. Vou pegar um exemplo aqui de um relatório, que é o da própria base de relatórios da TOTOS. Tá? Esse relatório aqui, que é um boleto de PDF de relatório do Itaú, tá? É o boleto. E ele preenche um parâmetro, esse parâmetro aqui ele pede para filtrar
e ele filtra através do boleto. Então é o próprio relatório TOTS que ele preenche, ele pede o preenchimento desse parâmetro para execução. Qual que é a diferença aqui? Ele vai pedir o ID do boleto, mas eu não posso preencher somente o ID, eu tenho que preencher da seguinte forma: ID boleto igual, colocar o ID do boleto. Aí ele vai funcionar. Uma vez que o relatório for gerado corretamente, né, o próximo passo é ligar a minha atividade que eu criei à atividade de relatório. Então eu posso clicar aqui em ligações, e aqui onde está arquivo original em bytes, eu vou ligar na atividade de gerar relatório, nessa propriedade aqui, ó, report result. Feito essa ligação, eu posso adicionar aqui uma outra atividade de e-mail. E na atividade de e-mail eu vou preencher o assunto, eu vou preencher todos os campos aqui necessários, eu vou colocar o destinatário de endereço aqui. E vou ligar aqui, ó, a propriedade de arquivo anexo, a atividade customizada nessa parte, nessa propriedade arquivo senha PDF bytes, que ele vai pegar o relatório que foi gerado, vai converter ele para solicitar a senha, e eu vou poder anexar no meu e-mail. Detalhe que eu não mostrei aqui, gente, é que o parâmetro de senha eu posso colocar uma senha específica para abrir o arquivo, ou então eu posso melhorar isso e trazer isso a partir de uma consulta. Eu já tenho aqui essa fórmula visual funcionando na prática, então eu vou mostrar ela aqui em funcionamento para ela enviar mais de um boleto. Nesse caso eu coloquei um destinatário de e-mail fixo, mas a fórmula visual ficaria dessa forma. Aqui estão todas as atividades que eu utilizei. Então eu nem renomeei aqui para ficar mais fácil o entendimento. Eu criei uma consulta SQL, que ela me retorna os e-mails que eu gostaria os boletos que eu gostaria de enviar. Então vamos ver aqui o conteúdo da própria SQL. Uma SQL bem simples, tá? Ela está lendo lá os dados da F-boleto, né, que é a tabela de boleto, onde o ID for maior que 7407. Todos trabalhando numa base de testes aqui da TOTS, tá? E aqui no caso eu coloquei o destinatário de e-mail fixo, uma senha fixa, e aqui o texto que ele tem que retornar da forma que o parâmetro do meu relatório exige. Então, o meu relatório ele exige que lá na atividade ele venha dessa forma: ID boleto igual e o ID do boleto. Então, essa consulta aqui, essa atividade de forma visual também, nós vamos disponibilizar para vocês essa forma visual completa, né? Tendo a minha lista de boletos que eu vou enviar, eu vou criar uma atividade, vou adicionar aqui uma atividade de para cada, né? E ligar na minha atividade de consulta SQL. Então, aqui, eu vou ligar essa atividade de consulta SQL. Coloquei uma atividade de sequência somente para permitir que eu utilize mais de uma atividade dentro do meu para cada. Tá? E aqui eu utilizei aquele mesmo relatório. É o mesmo relatório, porém, o campo, que é o parâmetro de filtro do relatório, ele está na ligação do meu para cada, ou seja, ele vem da SQL, chega aqui no para cada e eu vou ler de lá o ID, porque ele não vai trazer somente o ID do boleto, ele vai trazer aquela informação, ID boleto igual ao número dele. Feito isso, a minha atividade aqui, que vai gerar o PDF com senha, eu vou ligar naquela mesma propriedade, ó, report result, da atividade de gerar relatório. Tá? Estou passando uma senha fixa aqui, que é a mesma que eu poderia estar lendo também do meu para cada. Pensando na prática, eu poderia, na consulta, trazer os 5 primeiros dígitos do CPF. Enfim, eu posso colocar aqui conforme a regra que eu queira, para definir a senha. E a atividade de enviar e-mail,
eu vou preencher os campos específicos aqui que eu quero, né, que a atividade me exige preencher, e o detalhe é só a ligação do arquivo anexo, que eu vou ligar na atividade customizada, nessa propriedade aqui, ó, arquivo sem PDF bytes. Só para mostrar aqui como ficaria a ligação, dentro do Paracarga, nessa atividade, arquivo sem PDF bytes. Feito isso, eu posso executar aqui, né? Isso aqui é só uma simulação, mas eu vou demonstrar aqui. Eu vou executar a fórmula visual. E a fórmula visual, o que ela vai fazer? Vai executar a consulta SQL com a minha lista de boletos que eu vou enviar, vai ler lá a senha que eu defini, vai ler o destinatário de e-mail que eu coloquei lá também, que pode ser mais de um. Nesse caso, eu coloquei fixo. E para cada item que ela listou na consulta, ela vai enviar um e-mail e de acordo com a senha que eu defini. Nesse caso, eu coloquei uma senha fixa, então todos os arquivos vão abrir com a mesma senha. A forma visual isso foi executada. E está aqui os e-mails que chegaram. Tá? Aqui, nesse caso, ele enviou, foram 5 e-mails, cada um vai ter o boleto. Se eu tentar abrir aqui o boleto, o PDF, ele vai solicitar a senha, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai me permitir visualizar aquele boleto. Aqui os dados são da minha base de exemplo, tá, gente? Eu peguei um próprio relatório que a TOTS disponibiliza e fiz a simulação. Lembrando que aqui você pode utilizar para qualquer relatório que você tenha na sua base, que você queira utilizar esse recurso de senha para abrir o PDF. Bom, pessoal, o conteúdo do vídeo de hoje é somente esse. Espero que vocês aproveitem esse recurso. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? Sigam lá a Bemper Consultoria, que a gente vai trazer mais conteúdos aí para ajudar vocês no dia a dia. Caso você tenha interesse, gente, de aprender como criar uma atividade de fórmula visual, como é que eu posso chegar nesse nível de desenvolvimento, ou criar até uma DLL com várias atividades de fórmula visual, entre em contato com a gente. Nós vamos auxiliar vocês com isso e esperamos aí contribuir para que vocês possam evoluir também e atender melhor os seus clientes. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente para que a gente desenvolva isso para vocês também, entre em contato pelas redes sociais, que lá tem toda a forma de chegar até a Bemper. Está lá no nosso Instagram, está lá nas nossas páginas de redes sociais, no próprio site da Bemper, né, www.bemper.com.br. Espero que esse conteúdo aí agregue bastante para vocês e que seja um ano de vitória para todos. Um abraço, até a próxima.